Olá pessoal, então hoje eu vim mostrar pra vocês esse passo a passo de um fundo com sombra. Uma sombra fácil, assim ó, é um fundo coringa, eu fiz naquele meu colorido dos morangos e muita gente vem dizer, Dani, como é que faz? Quando eu tô na dúvida de que não quero fazer um fundo muito diferentão, eu venho e faço aquele fundo. E é um fundo só com um degradê suave de cores, que eu digo mais neutras, pra gente complementar nosso colorido, sem deixar de fazer um fundo. Então eu quase sempre uso aquele ali como um coringa. Quando eu não tenho uma ideia de um fundo muito diferente, ou a mesmo colorido já tá tão bonito e eu só não quero deixar a folha na cor do papel, eu venho fazendo este fundo. Hoje eu vou usar então Faber-Castell aquarelável, e esse passo a passo então já tá disponível no meu Drive. É uma meia guirlanda, porque esse fundinho é bem legal da gente fazer em guirlandas ou ilustrações que tem bastante, tem elementos assim, né? Tipo aquele meu do morango. Então aqui eu botei meia guirlanda. Então as cores aqui eu peguei um marrom claro, o verde oliva e o marrom sépia, que vai ser o nosso último tom. E essa é uma aplicação bem simples, então para quem está iniciando aí no mundo dos coloridos, pode usar também como um coringa esse fundo, e a gente pode ir variando de várias maneiras. Eu vou usar esses 3 tons e no final a gente vai dar um detalhe a mais com a caneta em gel ou com a posca branca. Tá bom? Então, a primeira coisa, depois aqui eu colori de uma maneira bem simples a guirlanda para ficar bonito da gente enxergar aqui no vídeo, né? Então, aí vocês podem não colorir a guirlanda no passo a passo e só fazer o fundo para não esquecer. Então aqui eu colori de uma maneira bem simples essa guirlandinha aqui, meia guirlanda, pra gente iniciar. Essa imagem eu peguei lá no freepik.com. Então agora com o nosso tom marrom claro, o 0,83, mas quando tu for aplicar esse fundo, é sempre interessante, tu pode fazer com qualquer tom, não precisa ser só esses. Pode ser tons de verde, tons de azuis, ter o sépia ou cinza mais escuro para fazer a sombra final. Então vamos iniciar com o nosso tom mais claro, eu aqui vou utilizar o marrom claro. E como é que a gente começa? O movimentos circulares suaves, a gente vai contornar todo o desenho. Então a gente inicia assim, ó, perto do desenho um pouco mais com pressão e vai suavizando para longe do desenho, tanto na parte externa da guirlanda, quanto para a parte interna. Então a gente vai fazendo movimentinhos circulares e vai trazendo essa texturinha de tinta, de pinceladas, em toda a nossa ilustração, em todo o nosso colorido, ó. A gente inicia e vai fazendo esses movimentos circulares e aplicando o nosso primeiro tom. Em toda a volta, a gente vai fazendo essa aplicação, em toda a volta do nosso desenho. Vocês sabem que aqui eu faço mais rapidinho, que é para passar a ideia para vocês pegarem como que a gente chega numa composição legal. Como eu sempre digo, aí vocês façam com calma, façam tomando cuidado, se divertindo mais devagar. Aqui eu faço rapidinho, que é mais para passar a ideia de cores, de composição mesmo, e trazer mais cores e ideias diferentes para o nosso colorido. Esse meu lápis amarelo, ele tá riscando muito, ele tá com muita areiazinha. Até no meu último passo aqui, ele riscou muito. Mas como eu comecei com ele, eu quis continuar. Então a gente vai apontando para tentar tirar esse grão de areia que tá nele. Senão ele risca mesmo. Ó, e assim a gente vai colorindo todo o contorno da nossa aplicação. Todo o contorno da nossa ilustração. E nós vamos trazendo uma profundidade para o nosso colorido, uma complementação. Porque nem sempre a gente precisa fazer um fundo mirabolante, uma ideia, porque às vezes só o nosso colorido já às vezes fica tão legal que às vezes a gente vai até ficar com medo, né? Acho que quem tá iniciando, vocês não ficam com medo de aplicar um fundo e estragar todo o desenho. Esses dias eu fiz isso, ainda tenho que arrumar aquele. Tem um colorido que eu vou mostrar pra vocês que eu estraguei, porque eu fiz um fundo, fui tentar fazer um fundo e não deu bom. Ó, a gente vai movimentinho circular, fazendo aplicação em toda a volta, suavizando o tom conforme a gente se afasta aqui do desenho. Ele ainda tá riscando. E a largura que nós vamos fazer essa aplicação, tu que vai decidir. Se tu quer mais estreito, se tu quer vir até aqui assim. Isso tudo tu vai decidir na hora, agora dessa primeira camada. Se tu vai querer fazer uma sombra, uma aplicação mais larga, que vá muito além da tua guirlanda, dos teus elementos, ou se tu vai querer fazer uma aplicação mais estreitinha.
vocês veem que eu inicio assim, ó, esse movimento circular e vou suavizando conforme eu me afasto e vai ficando esse efeitinho arredondado, como se fossem pinceladas mesmo de tinta, né? Então a gente vem assim, ó, quando chega na ponta, a gente suaviza a aplicação. E daí vai dando esse efeito bem diferente, legal, que fica tão bonito no colorido. Então, feita essa aplicação, né, com esse primeiro tom, nós vamos vir para o nosso tom de verde oliva e vamos aplicar a segunda camada da mesma maneira, porém, nós não vamos com essa cor até cobrir todo o amarelo anterior. Essa camada, ela acaba antes do amarelo acabar. Então, da mesma maneira, a gente faz esse movimentinho circular, suavizando, conforme a gente chega mais na ponta, porém, ela acaba antes da finalização da cor amarela. Então esse tom fica dentro do amarelo anterior. E as cores vão se misturar nas partes mais externas do esfumado. Então aqui na raiz a gente aplica com mais pressão e conforme a gente se distancia da ilustração, do colorido do nosso desenho, a gente suaviza e mistura com o tom amarelo também. E isso a gente vai fazer em toda a voltinha dele, e nessas zonas que são mais de sobreposição de elementos, a gente aplica uma camada com mais pressão também. Gente, esse meu tom do verde oliva, ele também tá com areia e ele tá riscando muito, como ele já riscou no outro passo. Eu vou pegar o verde oliva da Staedtler para fazer essa aplicação aqui. Então vou trocar para essa caixinha aqui, ó, da Staedtler Noris, o verde oliva. Ó, a gente vê movimentinhos circulares da mesma maneira que a gente fez com o amarelo. Nós viemos aplicando uma camada mais na raiz para trazer um pouco mais de sombra em todo o contorno do nosso colorido. E nessas áreas assim, ó, que são de sobreposição de elementos, a gente aplica também fazendo mais um charminho, mas sem ultrapassar o amarelo anterior. A gente só vai dar uma misturada com ele sem chegar na borda do amarelinho que a gente fez antes. Do amarelo não, do marrom claro. Então, feita essa nossa segunda camada, nós vamos para a última, que nós vamos fazer o quê? Com o nosso sépia, fazer algumas sombras. Eu, particularmente, sempre faço, eu digo que é uma sombra que a luz está vindo daqui. Então, com a maioria dos meus desenhos, tudo que está para baixo, eu faço um pouquinho de sombra. Como isso, Dani? Assim, ó, se eu imaginar que a luz está batendo daqui, por exemplo, esse galinho aqui vai ter uma sombra mais escura embaixo dele. A sombra não vai ficar aqui nessa parte de cima. Então eu aplico um pouquinho do sépia, e se tu tá usando tons frios, tu pode usar o tom do cinza escuro para fazer essa sombra. E assim eu vou analisando cada elemento que eu acho importante de aplicar uma sombra. Por exemplo, aqui nesse galinho do trigo aqui, ó, aqui embaixo, vocês viram que aqui riscou muito lápis, mas a ideia eu quero passar para vocês. Aqui embaixo eu vou aplicar a sombra, a gente faz de uma forma bem suave e estreitinha, só para dizer, para dar levantar um pouco o nosso desenho, o nosso colorido. Aqui, ó, então eu tenho por mania sempre fazer as minhas sombras com esse ponto de luz. Então quase sempre para baixo dos meus desenhos. Então aqui na florzinha eu posso aplicar um pouco de sombra. E isso que dá às vezes um charme, dá um diferencial no nosso colorido, é essa sombra que a gente aplica. Por exemplo, aqui nessa flor, se a luz está vindo daqui, eu vou aplicar então aqui do ladinho um pouquinho do sépia, aqui nessa parte redonda da flor vai fazer sombra.
Então eu venho escurecendo um pouco mais a raiz dessa aplicação do fundo e vou aplicando de uma maneira bem estreitinha, esfumando esse tom mais escuro do sépia. E daí vai trazendo uma profundidade para o nosso colorido a mais. Eu digo que é um charme, né? É tipo, salta aos olhos, aqui essa parte de baixo toda, porque se a luz tá vindo daqui, essa parte de baixo aqui toda vai ter que ter uma sombra. Isso não é muito, a gente não precisa de muita, eu como sempre faço as sombras para esse lado, vocês podem notar que meus coloridos, a sombra sempre tá pro mesmo lado. Porque assim parece que eu olho e já imagino que aqui deste lado teria uma sombra. E a gente vai treinando, né, nos nossos coloridos, de enxergar conforme a gente quer aplicar. Tu pode decidir aplicar a luz de outro lado. Eu, como sou canhota, eu acho que a luz tá sempre aqui. E não tem, tipo assim, errei a sombra. Não, gente, não se preocupe. O importante é a gente brincar e dando esses toques que, pra quem tá iniciando, às vezes, faz toda a diferença a gente falar e a gente aprender. Aqui essa minha aplicação não ficou legal porque o amarelo e o verde estavam riscando. Mas como eu quero passar a ideia para vocês, eu achei importante seguir usando esse mesmo passo a passo do que eu colori outro. Por exemplo, aqui, ó, né, vamos analisando essa flor aqui. A luz, se eu tô botando que a luz está incidindo aqui ela vai ter uma sombra. Mas isso eu aplico, por isso que eu digo, eu pego a minha sombra, eu aplico essa sombra há muito tempo, que eu sempre faço essa sombra, eu digo nesse horário, levando em consideração que a luz sempre tá desse lado. Então, tu escolhe um lado que tu acha que vai... Olha como que dá uma diferença no nosso colorido aplicar esse detalhezinho da sombra nos elementos. E daí tu vai vendo os elementos, se tu não quiser, não precisa aplicar em todos. Analisa assim de uma maneira geral, faz essa aplicação, já traz todo um charme pro teu colorido. Eu depois que eu acabo, eu fico só analisando e colocando as sombras. Eu tinha uma professora no colégio que ensinou isso, então esses elementos assim para trazer mais vida pro nosso colorido. E agora vamos fazer o último detalhe, que depois que a gente faz a sombra, peço desculpa pra vocês que esse colorido aqui não ficou muito bom, mas como eu disse que eu queria passar a ideia e eu já tava com os outros todos prontos, eu não quis desperdiçar o passo a passo. Então depois a gente vem ou com a caneta em gel, ou com a posca branca, ou com o corretivo e um palitinho de dente, nós viemos fazendo o quê? Fazendo pontinhos nessa aplicação. E daí vai ficando um charminho todo especial. Fica com aquele arzinho assim de antigamente. Eu amo essas aplicações, esses coloridos. Em gel a gente vem fazendo essa aplicação de pequenos círculos e trazendo um charminho final assim, ó, para nosso colorido. Tu pode fazer alguns pontinhos por cima mesmo do desenho. E se tem esses arabescos, tu pode contornar, daí vai trazendo um charme maior, um cuidado, né? Uma finalização melhor ainda pro teu colorido. E sempre é legal a gente acrescentar alguns elementos de uma maneira mais suave, delicada, pra gente finalizar e a gente olhar e gostar do trabalho que a gente fez. Por isso que eu digo, tô incomodada com essa finalização aqui do colorido, porque o lápis riscou, não aceitou a camada direito, mas é um problema que às vezes dá, né, nos lápis e a gente tem que trocar. E é um fundo coringa, que eu digo, fez um colorido, gostou do teu degradê, vem e aplica um fundo assim mais neutro. Por exemplo, se tu tá fazendo um colorido monocromático, usando cores frias, faz um fundo azul, um fundo cinza, assim mesclando os tonzinhos, fica muito legal. Eu acho que complementa às vezes um colorido sem a gente estragar, que nada é estragado, né, porque não tem certo e errado. Mas às vezes a gente fica na dúvida de que fundo aplicar, e eu acho que esse fundo aqui eu apliquei nos meus morangos, eu aplico seguido ele, e vocês sempre me pedem para ensinar, então aqui estamos no YouTube para finalizar e ensinar ensinar não, né? Compartilhar esse fundinho que vocês tanto gostaram. E mesmo que o desenho de vocês não tenha, assim, esses risquinhos, tu pode vir desenhando nas guirlandas alguns elementos e sempre trazendo um carinho, uma finalização, eu acho bem legal da gente fazer, ó.
e realmente ele complementa e a gente fica assim, né? Ah, parecia que não ia dar certo, mas no final tudo se encaixa e o colorido fica bonito. Então, pessoal, quis filmar aqui de pertinho, porque acabou a filmagem e eu não tinha visto. Eu acabei de aplicar, então, a caneta Posca, alguns pontinhos especiais, que traz um charme, uma finalização e um carinho pro nosso colorido. É um fundo que vocês estavam me pedindo muito e eu estava devendo, né, que nem eu brinco. Podem me deixar sugestões de vídeos aí, eu fico muito feliz de poder aprender e muitas vezes conseguir compartilhar com vocês uma ideia mais simples e direta. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo, tá bom? Tchau!